Bom dia. É muito bom falar sobre família. Eu pessoalmente gosto muito desse assunto. Eu acho extremamente importante esse tema. Se a gente for pensar, se a gente quer fazer uma sociedade melhor, a gente tem que pensar em como melhorar as nossas famílias, né? Isso é importantíssimo. E a ideia hoje a gente está discutindo de uma coisa, um elemento importante na família, né? Que faz duas pessoas são diferentes, né? Eu, por exemplo, eu sou baiano, minha esposa é paulistana. Eu sou homem, ela é mulher. Eu venho de uma família diferente da dela. Eu venho de uma cultura diferente da dela. Ela também vem de uma cultura diferente da minha. Faz duas pessoas diferentes ficarem juntas e vinha constituir uma família e continuar junto, né? O que mantém duas pessoas? Que vínculo é esse, né? Que estabelece, que faz as pessoas ficarem juntas? A Bíblia relata que tem um vínculo. O vínculo mais perfeito que existe é o amor. Então a gente vai trabalhar um pouquinho esse conceito. Na verdade, assim, o amor é esse vínculo. Mantém duas pessoas juntas. Pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferente. E por que isso é complicado, pessoal? Porque lidar com o diferente gera frustração, né? O outro pensa diferente, não é a mesma maneira. O outro age diferente. O outro tem caminhos diferentes, na qual, se fosse eu tomar o caminho, tomaria outro. Ela está tomando outro. É óbvio que nesse momento gera frustração. E mantém então junto. É o amor. E aí a gente vai também já iniciar esse conceito tentando definir assim, que amor a gente não está tratando aqui como um simples sentimento, né? Eu costumo dizer assim, quando alguém chega no consultório e fala assim, eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu esposo, normalmente quando tem essa fala, eu devolvo com uma pergunta e faço o seguinte: quer dizer que você está querendo me dizer que você não está afim mais de amar a pessoa que você disse que você ama? Você não quer decidir amá-la, você não quer decidir amá-la, é isso? Você está tomando a decisão de não mais amar. Não, não é isso, eu até quero, mas é que eu não sinto mais esse amor. E aí eu tenho que explicar que na verdade amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Você toma uma decisão de ter um princípio de ação para com o outro. De que maneira você vai se relacionar com esse outro? De uma maneira amorosa. Tanto é que no dia do casamento você faz exatamente isso, né? Não sei se você se lembra, mas você publicamente faz uma declaração de que você vai amá-la. Você toma a decisão, você publicamente diz: vou amá-la, vou amá-lo. Tomei a decisão de que esta pessoa que eu escolhi, eu vou agir de uma maneira diferente. Eu vou agir de que maneira? Amando. E amo como? Só se ela estiver fazendo tudo que eu quero, tudo que eu gosto, é isso? Não, a gente diz: vou amá-lo, amá-la ou amá-la, na doença ou na saúde. Não é isso? Na saúde ou na doença? E isso é esse conceito, né? Eu amo apesar de. Não é eu amo desde que. Então esse conceito é extremamente importante. Porque quando você toma a decisão de amar, apesar do outro ser diferente, apesar do outro tomar uma decisão diferente, apesar do outro querer coisas diferentes, eu continuo amando. Eu não deixo de amar, é uma decisão, né? Então isso é importante. Mas a gente precisa, além de entender que amar é uma decisão, que decisão é essa, né? É decisão em relação a quê? Ao outro. Mas o que eu devo fazer em relação ao outro? Como deve ser o meu comportamento em direção ao outro? E é isso que eu quero fazer essa reflexão aqui hoje com vocês. Por que isso? Porque essa palavra amor, todo mundo acha que ama e dá um nome para esse negócio, né? E diz o que é o amor. E em nome do amor nós fazemos absurdos, né? A gente precisa entender esse conceito. Por isso que eu faço questão de trazer um exemplo que é de uma paciente que entra no consultório chorando, mal, e aí você vê que ela está com hematoma no rosto, e aí você pergunta o que aconteceu, ela não fala, no primeiro momento ela tem dificuldade de se comunicar, e aí você insiste até que ela revela que ela foi agredida pelo esposo.
Aí você chama esse esposo para conversar, para entender, né? Por que você fez isso? O que está acontecendo nesse relacionamento que faz você agredir o outro, aquele que você prometeu amar? E aí ele diz: não, olha, veja bem, na verdade eu fiz tudo isso porque eu amo a minha esposa. E aí fica complicado, né? Porque eu estou dizendo que o amor é a solução e ele está dizendo que ele fez porque ele ama. Então, entender o que é o amor, né? Tem gente que acaba com o filho em nome do amor, né? Tem gente que mata em nome do amor. E a gente vai entender o que é o amor para a gente não começar a fazer coisas e dizer que isso é amor. E aí a gente vai pegar um referencial. Vamos usar o referencial de Deus, da Bíblia, para a gente ter como conceito, né? Se a gente abrir a nossa Bíblia, né, em 1 João, João traz um conceito sobre o amor. Eu acho que é importante a gente refletir. E ele começa em 1 João 4,7. É uma passagem da Bíblia onde fala que Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4,7. E ele começa falando, né, com a gente de uma maneira amorosa. Ele diz assim: amados, queridos, filhinhos, né? Cada um tem uma versão. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então ele está dando dica, né? Amados, nós devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque quem ama conhece a Deus. Se eu estou querendo conhecer a Deus, se você tem vontade de conhecer a Deus, se eu estou vindo na igreja já faz tempo, porque eu quero conhecer a Deus, mas eu não amo, eu não vou conhecer a Deus. Eu só vou poder conhecer a Deus se eu conseguir amar. Porque Deus é amor. Mas ele dá a dica aí, o que eu acho importante é o tratamento de quando a gente ama. Quando a gente ama uma pessoa, a gente trata de uma maneira diferenciada, né? Você sabe, esse é o objeto de amor dele ou dela, né? Por quê? Porque o tratamento que ela faz, que ele faz, é diferenciado. Ela não trata todo mundo assim. Ele não trata todo mundo assim. Ele trata de uma maneira única, de uma maneira especial. E de que maneira é essa? De uma maneira carinhosa, né? Se a gente for ver, João começa de uma maneira carinhosa. Ele começa falando: amados, queridos. É assim que a gente se trata, dessa maneira carinhosa? É assim que você trata a sua esposa, seu esposo? Você se chama de que forma? Ô amada, ô querida, o meu amor. Ou a gente chama assim, já está tão acostumado que chama assim: ô coisa, vem cá, coisa. Vem cá, gordinha. Ô baixinho, vem cá, meu baixinho. E assim, como se isso fosse, ser baixinho fosse sinônimo de elogio, ou gordinha fosse sinônimo de elogio. E a gente sabe que não. E esse é o conceito, né? A gente, como não tem amor, a gente pega o quê? Pega um aspecto negativo do outro e faz questão de frisar, né? Maximizar. Isso não é uma demonstração de amor. Demonstração de amor é quando a gente de fato trata o outro de uma maneira especial. Isso que é uma maneira especial. Enaltecendo, valorizando o outro, né? Tendo uma demonstração carinhosa pelo outro. E você percebe, né? Casais que têm uma demonstração de amor, eles se tratam de uma maneira carinhosa, né? Uns para com os outros. E João, no 1 João 4, 7, 8, a gente vai ver de uma coisa triste, né? Porque ele diz assim: aquele que não ama, que não consegue tratar o outro de uma maneira carinhosa, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí volta a insistir: eu posso vir na igreja, posso ler a palavra de Deus e não conhecer a Deus, posso até falar em nome de Deus, pregar em nome de Deus e não conhecer Deus. Aliás, a Bíblia relata de uma pessoa assim, uma pessoa chamada Saulo. Ele frequentava a igreja, lia a Bíblia, defendia a igreja dele, falava em nome de Deus, mas Saulo não tinha uma coisa, que era amor. Como Saulo não tinha amor, ele não conhecia quem? Deus. Ele não conhecia Deus. Então é importante, né? Se a gente quer conhecer Deus, tentar entender o que é o amor.
para eu poder viver esse amor, porque a partir daí a gente começa a conhecer Deus. Saulo, um dia, andando numa cidade, ele conhece a Deus. Deus se apresenta para ele. E a partir daquele momento, Saulo muda a postura dele, a atitude dele. Ele passa a ser mais amoroso com os outros. Só que ele deixa de ser Saulo e passa a chamar alguém? Paulo. Aí você vê a história de Paulo, alguém que se preocupa com o outro, alguém que realmente demonstra carinho e afeto para com o outro. Então é essa mudança que a gente precisa, né? A gente precisa mudar a nossa maneira de ser, porque aí demonstra a nossa maneira de amar. E no versículo 1 João 4:11, ele diz assim: amados, queridos, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar quem? Uns aos outros. Ele está dizendo: se eu, que sou Deus, dei o meu Filho único, para que vocês não pereçam, mas tenham a vida eterna, por que vocês não fazem o mesmo com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos? É isso que ele está dizendo. Se eu, que sou Deus, amei vocês assim, tenho o que eu tinha de melhor. Quem ama dá o que tem de melhor. Isso é importante. Quer dizer, como é que eu sei que eu amo? Quer dizer, o meu melhor não é agredir o outro. Então eu sei que essa atitude de agredir não é amor. O meu melhor não é pegar e ficar desvalorizando você. Isso não é o meu melhor. Então quando eu desvalorizo você, eu não estou te amando, eu não estou dando o meu melhor. Quem ama dá o que tem de melhor para o outro. E não é fácil a gente amar, né? A gente tem uma estrutura muito mais egocêntrica, né? Mais voltada para a gente mesmo. A gente não está voltada para o outro. A gente não está preocupado em dar o meu melhor para o outro, né? E aí você encontra pessoas que chegam no consultório e falam assim: Augusto, eu não entendo meu marido, porque lá quando a gente faz a reunião, lá no trabalho, com os amigos dele, a gente se converte com fraternização, os amigos dele falam para mim: nossa, mas você tem um maridão, né? Maridão, porque é uma pessoa, seu marido é uma pessoa calma, sossegada, tranquila. Aqui nas reuniões, quando esquenta aqui na empresa, ele fica tranquilo, calmo. E a esposa fica pensando: mas você não conhece eu lá em casa, qualquer coisinha ele já esquenta, qualquer coisinha ele já perde a cabeça, qualquer coisinha ele já está nervoso. E ela não entende. Por que no trabalho ele é tão paciente e em casa ele perde a cabeça rapidinho? Ele fica nervoso rapidinho. Com quem, teoricamente, ele diz que ama. Amar é dar o que você tem de melhor para o outro, né? Isso é importante. Ou então, de repente, alguém começa a se queixar e diz: Augusto, eu não entendo o meu marido, porque lá na igreja ele é bem visto, as pessoas falam: você tem um maridão, uma pessoa que é muito prestativa, se precisar trocar os bancos ele troca, se precisar trocar o que precisar for, ele está lá disposto a ajudar. E as pessoas falam para mim isso, só que eu fico pensando, né, que eu estou há 3 meses querendo que ele troque a lâmpada e ele não troca. Eu peço para ele fazer e ele não faz. Mas para os outros ele é prestativo, para os outros ele faz, e ele diz que ele me ama. Mas amar não é dar o melhor para aquele que eu amo. Então, se aquela pessoa que está do seu lado você ama e não dá o melhor para ela, você deixa ela na condição de não ficar com o melhor, mas com a sobra. Amar é dar o melhor para aquele que você ama. Isso é amar. Não é uma tarefa tão simples, mas ela é necessária. As melhores palavras eu tenho que dar para as pessoas que eu amo. O tempo eu tenho que dar para aquelas pessoas que eu amo. Então isso é extremamente importante e necessário se a gente quiser aprender a amar e crescer no amor. Mas ele lá em 1 João 4, se a gente for para o 18, ele fala de uma coisa importante que a gente precisa tomar consciência, né? Ele fala assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz o quê? Tormento. Aquele que não teme não é aperfeiçoado em amor. Ele diz assim: quem ama lança fora o medo. E aí, pessoal? Na sua casa, como é que é? Sua esposa tem medo de você? Seu esposo tem medo de você? Isso é complicado, né? Você encontra pessoas que falam assim: Augusto, não fala com a minha esposa não, porque ela é muito brava. Ih, você não conhece a minha esposa. Não nem adianta comentar isso, porque olha, é complicado. E tem filho que fala: isso, meu pai souber me mata. Tanto medo.
Onde tem medo, não tem o quê? Amor. E a relação, ela tem que ser construída. Eu tenho que ficar junto não por medo, eu tenho que ficar junto por amor. E Deus, Ele vai falar da família dele. Na hora que Ele fala da família dele, Ele diz uma coisa bonita na família dele. Ele diz assim: os meus filhos me obedecem. E sabe quem são os meus filhos que obedecem? São todos aqueles que me amam. Então aquele que me ama, me obedece. Olha que interessante. Ele está dizendo assim: ó, os meus filhos me obedecem porque me amam e não porque tem medo de mim. E sabe por que eles me amam? Porque primeiro eu o quê? Os amei. Primeiro eu os amei. Eles recebem isso. Eles sabem que eu valorizo, que eu acho importante, que eu quero o bem dele. Eles percebem isso e a partir daí eles obedecem. Olha que interessante. Isso é importante, né? Entender que aonde tem medo, não tem amor. E se uma relação está sendo construída em cima do medo, ela não é uma relação saudável. Ela não se perpetua, ela não fica, até porque vai gerar doença nessa relação. E ele continua, e ele vai falar de uma coisa importante aqui, que ele diz assim: eu gosto de Deus nesse sentido, porque Deus é direto, não fica enrolando, né? 1 João 4,20, ele diz assim: se alguém disser eu amo a Deus e odeia seu irmão, é o quê? Mentiroso. Aí se a gente traduzir isso aí e colocar assim, ó, se você diz que me ama, mas odeia sua esposa quando ela vai para o shopping, você é o quê? Mentiroso. Se você diz que me ama, mas odeia seu filho porque ele tirou uma nota baixa na escola, você é o quê? Mentiroso. Entendeu o conceito? Quer dizer, é importante a gente entender, né, que tem ações que são ações que demonstram amor, e tem ações que possa eu estar falando que é amor, mas não é amor. Então eu preciso separar, né, o que de fato é uma ação amorosa, o que de fato é uma ação que não é amorosa. E aí ele completa, ele finaliza 1 João 4:21, ele diz assim: dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também quem? A sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua família. Isso tem um mandamento. Mandamento é o quê? São regras, são normas, são procedimentos que Deus diz: olha, se você agir desta maneira, você vai ser feliz. Se você agir desta maneira, você vai ter sucesso. Se você seguir essas regras, você vai ter sucesso, você vai ser feliz, você vai ter uma convivência saudável. É para isso que servem as regras, é para isso que servem as normas, é para isso que servem os procedimentos. Mas tem gente que não está muito afim de seguir regras, seguir normas e seguir procedimentos. Os mandamentos são para isso, para nos proteger. Quando a gente tem uma regra que diz que eu não posso pegar a rodovia da Anchieta e andar a 180 por hora, ou na Prestes Maia pegar essa avenida e andar a 180, 200 por hora, por que eu não posso fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu posso fazer mal para quem? A mim mesmo, para alguém que está comigo, ou para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, no momento que eu obedeço as regras, diz, olha, se você andar nessa velocidade, você vai estar feliz, você vai ter sucesso, você chega na sua casa tranquilo, você não prejudica ninguém. Então, os mandamentos têm esse sentido. Se você amar de fato as pessoas, você vai ter uma família saudável, você vai ter uma família feliz, de sucesso. Se você não consegue amar, não tem como eu garantir que na família vai ter sucesso, tranquilidade. Então, se eu sigo algumas regras, algumas normas, alguns procedimentos, eu estou garantindo o sucesso. Isso é extremamente importante, né? E necessário a gente entender para que serve o mandamento, para que a gente possa ser feliz. Mas agora eu vou estar falando aqui na Bíblia de um momento de muito amor, para a gente aumentar a nossa reflexão. Existe para mim dois momentos. Tem um momento que a gente fala muito, que é o momento que Deus morre pelo próprio ser humano, pela família dele. No momento que Deus morre na cruz, isso é um momento de muito amor. Tanto que Deus fala: eu amei tanto
e dê meu filho para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não vou falar desse momento. Eu vou falar do momento da criação do ser humano. Na hora que Deus vai criar a sua família, é um momento de muito amor. Na hora que a gente cria a nossa família, esse é um momento de muito amor. Na hora que você tem um filho, né? Você está esperando um filho, e o filho, quando nasce seu filho, você pode dizer de fato que você tem uma família, né? Eu sempre brinco assim, que quando eu estava casado com a minha esposa e eu não tinha filho, né? A mãe dela é o que mesmo? Sogra. E sogra não faz parte da família, vocês sabem disso, né? É. Mas quando nasce o filho, a sogra deixa de ser o quê? Sogra e passa a ser o quê? Vó. Vó faz parte da família? Faz parte. É muito melhor ser vó do que sogra, né? E quem dá isso? O filho. O filho traz essa noção, né? Que aí passa a ser vó, vô, tio, tia, sobrinhos. O filho dá a noção da família. E quando você está esperando o seu filho, você tem uma demonstração de amor quando a gente cuida da vida dele, né? E primeira coisa, quem ama cuida. Assim como você cuidou de cada detalhe para que seu filho viesse a esse mundo, cuidando do quê? Onde vai ser a maternidade? Quem vai ser o médico? Né? Cuidando qual vai ser a decoração do quarto. Se é menino, a gente vai decorar de um jeito. Se é menino, nós vamos decorar de outro jeito. Vou comprar aquele ursinho de pelúcia para ele ou para ela. Vou decorar, colocar esses bichinhos aqui, colocar o céu aqui. Não é assim que a gente faz quando a gente tem o primeiro filho, principalmente? Pois é, Deus fez a mesma coisa, sabe por quê? Porque Ele ama. Ele cuidou de cada detalhe. Ele olhou e viu, olha, aqui tem um terreno sem forma, sem vazio, né? A terra no começo, você pegar engenho, pega a terra sem forma e vazio, existia trevas sobre a face do abismo. Ele olha e diz, vamos construir uma bela casa. E ele constrói uma bela casa. Aí ele dá forma, traz luz para a terra, dissipa as trevas, e aí ele começa a construir os verdes. Ele haja as plantas, as árvores, e as coisas começaram a acontecer. Falou, vamos construir lá os bichinhos de pelúcia, mas de verdade, né? Vamos colocar o ursinho, o leão, vamos colocar todos os animais para interagir com o homem, vamos. E aí Deus diz, haja animais, e os animais apareceram. Vamos colocar um céu maravilhoso. Eles vão, haja céu, haja as estrelas. E ele começou a construir. Porque quem ama, cuida de cada detalhe para que você esteja bem. Você entende? Isso é importante. Eu cuido da minha esposa, do meu esposo e dos meus filhos para que eles estejam bem. De cada detalhe. O que é que meu filho precisa para estudar? Eu estou cuidando de cada detalhe. E meu marido, o que ele precisa? Ele gosta do que quando ele chega em casa. Mas qual o detalhe? Olha, eu sinto que ele gosta disso. E a minha esposa, o que ela gosta? Como é que ela se sente bem? Então eu vou cuidar de cada detalhe para isso. Então quem ama se preocupa com o outro nessas questões, né? Você vê que o cuidado que o outro tem com você, isso demonstra o amor que o outro está tendo por você. Então Deus se preocupou, cada cuidado. E aí ele fez uma coisa importante, né? Porque aí agora ele olha para tudo isso que ele construiu, ele olha, agora vamos colocar o ser humano. Depois que ele construiu as coisas, ele vai trabalhar as pessoas. Mas quando ele vai construir o ser humano, ele não diz assim, haja ser humano. Ele não fala isso. Nas coisas, ele diz, haja, e as coisas aconteceram. Ser humano, ele mudou, porque ele muda a relação. Ele vai lá, pega a terra, que ele agora já tinha trabalhado, uma terra pura, com todos os nutrientes, sais minerais, minério, tudo perfeito. E ele pega aquela terra com a mão e vai começar a construir o ser humano. E aí ele está dando algumas dicas, pelo menos duas. A primeira é o seguinte: as coisas não podem ser tratadas igualmente como as pessoas. Eu não posso tratar as pessoas como eu trato as coisas. Deve ser um tratamento diferenciado. Tem gente, tem filho que morre de inveja das coisas da mãe. Como ele gostaria de ser aquele sofá da mãe, aquele tapete da mãe, as coisas da mãe, o bibelô da mãe, porque a mãe tem tanto cuidado com aquilo
tem tanta preocupação, tanto amor com aquilo, que tem criança que fica pensando assim: se eu fosse isso, essa coisa, minha mãe me amaria tanto quanto amo essas coisas. E é ruim isso, né? A gente perceber que as coisas têm mais amor do que as pessoas. E tem algumas esposas que ficam muito com ciúme do carro do marido, né? Tem maridos que têm tanto amor pro carro, daí eles lá, dão um beijinho no carro, e se a esposa arranhar o carro, é briga para um mês, né? Como se as coisas fossem mais importantes do que as pessoas. E a gente precisa entender isso. As pessoas são importantes, muito mais importantes do que as coisas. Eu não posso, né, criar uma tempestade, desequilibrar a família por causa de uma coisa. Deus não faz isso. E aí Deus diz nos ensina uma outra coisa, que para você cuidar de pessoas, você tem que estar próximo. Não dá para cuidar à distância. Então ele toca ali aquele ser humano. Ó, eu tenho que ter proximidade, porque para eu tocar nessa Bíblia eu tenho que estar próximo. Para eu tocar na minha esposa, eu preciso estar lá junto dela. Não dá para eu estar aqui querendo tocar a minha esposa fisicamente. Eu preciso estar perto. Então quem ama, cuida. Cuidar é fazer com que o outro cresça, se desenvolva, se transforme numa verdadeira obra de arte. E é isso que Deus faz. Olha, ele toca com a mão dele, coloca um olho aqui, uma boca aqui, uma perna aqui, um braço aqui. E quando ele acaba de construir, ele construiu o quê? Uma porcaria com isso? Não, uma obra de arte. É assim que o outro se sente quando você toca ele. Ele se sente bem quando você toca. E você toca o outro, de fato. A gente faz algumas perguntas e diz assim para alguns filhos: seu pai te tocava? Sua mãe te tocava? E tem alguns que têm dificuldade de lembrar. Não, acho que não me tocava. Eu nunca recebi um abraço da minha mãe ou do meu pai. Eu recomendo normalmente abraço. Pelo menos 3 abraços por dia. É extremamente saudável o abraço. Mas não é só o toque físico que é importante. Também o toque emocional é importante. Porque depois que Deus construiu aquele homem, Ele olhou e falou o quê? Isso é muito bom. Ele elogiou, ele validou, ele diz: você é muito bonito, cara. Como ficou lindo, como ficou ótimo, você é um cara lindo, inteligente, olha que maravilha. Qual foi a última vez que você elogiou sua esposa, seu esposo, seu filho? Nós, seres humanos, necessitamos do elogio, porque nós necessitamos do amor. Quando eu elogio o outro e olho para essa pessoa que estava agora de manhã cedo se arrumando para vir para aqui, eu olho para ela e falo: nossa, como você está linda. Isso faz bem para a gente ou não? Faz. E é necessário se você quer amar. E quando eu olho para o meu marido e digo: você está um gato. Isso faz bem ou não? Faz. E quando eu olho para o meu filho e digo: nossa, você puxou a gente. Lindo também. Isso é muito bom. Isso é amor. Nós necessitamos do amor diariamente. Então é necessário isso. Quem ama, cuida, para que o outro cresça, se desenvolva, né? Brilhe, se transforme numa verdadeira obra de arte, né? E para isso eu preciso elogiar. Agora a gente entende que a gente aprendeu coisas que nem sempre tem a ver com amor. A gente aprendeu a mais criticar do que elogiar. Nós sabemos criticar, isso é tranquilo. Mas nós precisamos aprender a amar. E amar tem a ver com validar o outro, mostrar para o outro que o outro é importante. Eu tinha uma professora de português, ela me ensinou a gostar de português. Eu não gostava muito de português, negócio de verbo e tal, para mim era uma confusão danada. Mas a prova dela, ela colocava, era uma coisa interessante, né? Porque ela, todas as respostas certas, aí ela colocava no coração, dizia: parabéns, você acertou, olha que maravilha, olha isso, está melhorando, olha como você, viu como o português é legal. E assim, enchia de elogios,
numa prova que tinha 3 questões certas, 7 erradas, né? E no errado, sabe o que ela fazia? Mas você pode melhorar. Olha isso aqui, ó, essa resposta aqui, se você tá. Eu fui começar, porque assim, eu olhava, ela não fazia só comigo, né? Fazia com todo mundo. Então quando eu olhei para aquela professora, olhei para a prova, falei, tem alguma coisa errada, né? Porque eu me senti o que nesse momento? Amado, essa mulher me valoriza, né? Apesar de eu ter tirado 3 só, ela pegou os 3 e valorizou as 3 respostas certas. E eu me senti tão diferente ali que eu falei, nossa, eu tenho que começar a aprender português, né? Eu tenho que começar a querer gostar de português. Por quê? Porque eu quero ser solidário a esse amor que ela está tendo para comigo. Isso é transformador, o amor, né? Você quer mudar alguém? Ame. Não tem nada mais transformador para ajudar o outro a mudar. O medo não faz ninguém mudar. O medo só gera tormento, insegurança. O outro se fecha, né? O outro se esconde, não muda. Então, há uma necessidade da gente aprender a valorizar o outro, né? Valorizar o outro não quer dizer que eu não vou ver a dificuldade do outro. Eu vou ver a dificuldade do outro, né? Quando eu faço um trabalho de formação de liderança, eu vou ensinar um gerente, um executivo a dar um feedback para o seu funcionário. A primeira coisa que eu falo, você quer dar um bom feedback? Comece falando do que? Do seu funcionário. Tudo que ele tem de errado, é isso? Começa falando o quê? Tudo que ele tem de bom. Olha, que bom, parabéns, você tem isso. E para você continuar melhorando cada vez mais, você precisa olhar agora para quê? Você tem que melhorar nisso. Eu falei de alguma coisa ruim dele? Falei. De que maneira? Extremamente amorosa. Eu começo a falar coisas boas dele e digo, cara, você é bom. E para você continuar melhorando, para você continuar sendo esse cara melhor cada vez mais, eu preciso que você olhe para esse aspecto, que não está bom, que você precisa melhorar. Ele vai me ouvir mais ou não? Se eu falar assim, você já começar a falar, você não presta melhorar. Olha, isso é coisa que você faz. Entendeu? Tem formas que são amorosas e formas que não são amorosas. A forma amorosa, Deus dá a dica, faça pelo amor, porque você vai ter sucesso. Quanto mais você educa em cima do amor, mais sucesso você vai ter, seja com a sua família, seja com a sua equipe. O amor é importante. Tanto é que nas empresas estão descobrindo um livro chamado A Melhor Estratégia é o Amor, mostrando que a gente pode ser extremamente produtivo a partir do amor. Quem ama, cuida. Cuidar é fazer com que o outro cresça, se desenvolva, né? Brilhe, se transforme numa verdadeira obra de arte. Para eu cuidar de alguém, eu preciso ter o segundo elemento, que é ser responsável. Ser responsável é suprir a necessidade do outro. Não adianta eu cuidar de uma planta se eu não supro a necessidade dela. O problema é que a gente acha que ser humano é igual a essa planta. Está vendo essa planta? Ela não é natural, ela é artificial. Por ela ser artificial, ela precisa que eu cuide dela? Não. Para que eu vou jogar água aqui? Não preciso. Eu preciso cortar alguma parte dela que está ficando murcho? Também não. Eu não preciso cuidar. E as pessoas estão achando que ser humano é assim. Está bonito. Não, meu filho não está dando problema, está lá. Enquanto ele não estiver dando problema, está lá. Não. Pega uma planta natural, ela precisa de atenção, precisa de sol, de sombra, precisa de água, pouca água, muita água. Ela precisa ser cuidada. E para ser cuidada, precisa ter alguém que se sinta responsável por aquela planta. O que é ser responsável? Suprir a necessidade da planta. Tem planta que precisa muita água, tem planta que precisa de pouca água, tem planta que precisa de sol, tem planta que precisa ficar na sombra. Você sabe o que o outro precisa? Porque de repente você quer que seu marido tenha muita água, mas ele não pode ter muita água, senão ele vai apodrecer, né? Eu tenho que suprir a necessidade do outro. Isso é amar. E olha que demonstração de amor. Deus constrói Adão, compra a melhor casa para ele, coloca no melhor endereço do planeta Terra,
equipe aquela casa com os melhores equipamentos, tecnologia mais moderna que tinha. A pessoa mais rica desse planeta não teve o que Adão teve. E mesmo assim, com tudo isso, com todas essas coisas, Adão está cabisbaixo, quieto, amuado, a um canto triste. Está acontecendo alguma coisa com Adão. Se fosse a gente, a nossa capacidade de amar ele fraca, sabe o que a gente ia falar para Adão? Adão, vai procurar o que fazer. Está aí, tanta coisa boa. Olha o paraíso aí, vai se divertir. Deixa ele ficar aí, deixa ele sem graça. Vai procurar alguma coisa para fazer. Sabe por que Deus não fez isso? Que Deus ama. E quem ama, cuida. E quem cuida é responsável. Responsável é o quê? É tentar entender o que está acontecendo com Adão. Eu sei que ele tem uma bela casa, que ele mora num belo lugar, mas está faltando alguma coisa, porque não é normal não estar assim. O que está faltando para Adão? Uma mulher. Aí Deus percebe isso, numa demonstração de amor, ele constrói quem? A mulher. E aí agora, só a gente aprendeu aqui que amar é dar o que tem de melhor. Perfeito? Amar, quem ama dá o que tem de melhor. Se Deus amou Adão, e aí deu para Adão o que mesmo? A mulher. Então vamos repetir. Quem ama dá o que tem de melhor. Deus amando Adão, deu o que para Adão? O que tinha de melhor. As mulheres se sentem assim? É assim que se sente? Né? Com esse nível de importância. Você entende? Nós precisamos um verdadeiro homem que ama, consegue olhar para uma mulher e perceber o valor que uma mulher tem. E quando essa mulher é amada desse jeito, ela fica com depressão? Dificilmente. Quando ela é amada assim. Aí entra no consultório uma mulher, mais o esposo, ela é extremamente depressiva, e ele dizendo: meu Augusto, ela não tem motivo de estar assim. Nós moramos numa bela casa, né? Cada um tem um carro, temos empregado, não temos problema financeiro. Tem motivo da cada bebida? Não tem. E eu vi tudo isso e fiz a pergunta: diz uma coisa, qual foi a última vez que você disse para sua esposa que você a ama? Ele olhou, me arregalava e falou assim: mas o que isso tem a ver com a depressão dela? Não, tudo bem, mas me explica. Não tem nada a ver, mas me diz para mim qual foi a última vez. Eu não lembro, Augusto, eu tenho muita coisa para fazer, trabalho demais, não tenho muito tempo para esse negócio não, e deve ter falado do casamento, com certeza. Você entende? Na cabeça dele, ela não necessita ser alimentada desse amor que ele deu quando casou. Porque as coisas substituem esse amor. Não, ela tem, eu amo. Eu não querer tudo isso que eu tenho, eu amo. Sim, mas ela não tem. O ser humano não vive só de coisas. O ser humano precisa receber emocionalmente o amor. Como? Eu sou importante para você. Eu preciso ouvir isso de você. Eu preciso ver você demonstrando isso em mim, me dando carinho, me dando afeto, dizendo para mim: eu te amo, dizendo para mim: você está linda, você continua ainda minha princesa. São surpresas, eu não preciso fazer isso todo dia, mas pelo menos uma vez por mês, no mínimo. O outro tem que se abastecer, o outro tem que saber que eu continuo amando, apesar da correria, apesar da loucura do dia a dia. O outro precisa ser alimentado disso. Até porque, pessoal, tem uma coisa importante: pessoas que são amadas são pessoas que são o quê? Que se ligam em pessoas, que acham importante as pessoas ao ponto de valorizá-las. Ou seja, pessoas que são amadas são capazes de amar. Por que são capazes de amar? Porque pessoas que são amadas se preocupam com pessoas, se importam com pessoas. Pessoas que não são amadas, vejam bem isso, pessoas que não são amadas se importam com as coisas, valorizam as coisas. Pessoas que são amadas valorizam pessoas. Pessoas que não são amadas valorizam as coisas. Quanto mais na nossa sociedade a gente tiver pessoas que não são amadas, mais seremos uma sociedade de consumo. Ou seja, preciso ter coisas, já que não me amo, pelo menos as coisas vão me dar valor.
E aí eu vou atrás de consumir. Isso é fruto de uma relação onde o amor não está presente. Não estou dizendo que as coisas não são importantes, ela tem que ser unida e importante, mas não pode ser mais importante do que as pessoas. Então, quem ama é responsável. Responsável significa suprir a necessidade do outro. Deus olha, percebe que Adão está necessitando de alguém e constrói, e dá esse alguém, passa essa informação. Isso é extremamente importante. Eu preciso saber. Algumas pessoas, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Eu sempre digo assim: no momento que você casa, você casou, você é homem, vamos falar para os maridos aqui. Os maridos têm que entender de quem, já que casou. De quem você tem que entender? No primeiro momento que casou, tem que entender de quem? De quem? Da esposa, de uma mulher. Então você precisa entender coisa de mulher, né? Não é isso? Não? Nós somos treinados a isso, a querer entender coisa de mulher? Não, quem acha coisa de mulher não tem valor. Mas você vive uma vida com uma mulher. Se eu não entender o que uma mulher necessita, como é que eu vou poder amá-la? Já que amar significa suprir a necessidade de quê? De um homem ou de uma mulher? No caso, eu sou homem. De uma mulher. E algumas pessoas falam: mas por que as mulheres gostam disso? Você ficar falando de ano, levando de aniversário, data de casamento, e tudo isso, frescura, mas que isso? Você casou com quem, cara? Com um homem ou com uma mulher? Foi com uma mulher? Então pronto. Se tivesse casado com um homem, não precisaria, porque o homem não gosta desse negócio. Mas como tu casou com uma mulher, tu tem que suprir a necessidade de quem? Dela. Ela gosta disso. Quem ama supre a necessidade do outro, se preocupa com o outro. Então isso é extremamente importante. E aí algumas pessoas falam assim: você precisa ensinar, porque olha, é complicado. Eu chego lá para o meu marido e falo para o marido: olha, eu quero namorar. E sabe o que ele pensa? Olá, onde vai ter? Né? Está pensando em sexo. Mas eu até gosto do sexo, até quero sexo. Mas estou falando namorar, o que eu estou querendo dizer? Eu necessito de carinho. Ele chega para mim, olha para mim e diz: não, você está linda, que cabelo bonito, passa a mão no meu rosto, fala: você é linda, e começa a falar coisas bonitas, porque ao fazer tudo isso, eu me sinto forte, fortalecido, importante, e vou querer me abrir para ele. Aí vai lá, tem um sexo gostoso, mas não é isso que eu quero, o sexo, estou querendo o quê? Me sentir importante. A necessidade é do carinho. Isso eu preciso aprender para amar o outro, né? Se eu quiser de fato amar o outro, saber a necessidade do outro. Qual é a necessidade do meu filho? Meu filho de 1 ano tem uma necessidade, meu filho de 2 tem, meu de 5 tem, 15 tem outra necessidade. Eu preciso saber qual é a necessidade do outro, né? Isso é extremamente importante. E o terceiro elemento: quem ama cuida, quem ama é responsável e quem ama respeita. Respeitar é aceitar o outro do jeito que o outro é e está. Isso é extremamente importante. Aceitar o outro. Olha que cena linda. Lá no paraíso, Deus construiu o homem e aí chama Adão: Adão, vem cá, você está vendo esses animais todos aqui? Adão olhou e falou assim: nossa Deus, que coisa linda, foi você que construiu, Deus? Aí Deus deve ter falado coisas mais ou menos assim: foi eu mesmo, construí para você. E como você é um cara inteligente, capaz, eu quero que você vá lá, interaja com aqueles animais, e o nome que você der vai ficar. Afinal de contas, você puxou o pai, né? Como é que ele se sente, esse filho? Com o pai falando isso? Valorizado. Meu pai me ama, né? Meu pai me valoriza e me respeita, porque o nome que eu der vai ficar. Sabe, aí aquele aluno, como ele é amado, ele é respeitado, ele entra em sala de aula, entra na escola com a segurança de querer conhecer, de querer fazer o conhecimento acontecer na vida dele. Agora, se ele não é amado, ele vai ser igual a alguns filhos que fazem assim: meu pai pedir para dar um nome, estou morrendo de medo, se eu dar o nome errado, ele acaba comigo. Você entende? De repente pode ter aluno morrendo de medo, porque ele: será que eu vou conseguir passar ou não vou? Será que eu vou conseguir dar certo ou não? Será que eu vou conseguir? Meu filho vai passar de ano, ele é inteligente, achou a mim. Eu tenho que passar isso para ele. Adão vai tranquilo, porque ele sabe que ele é capaz. Porque meu pai falou que eu sou capaz. Não foi qualquer um que falou, meu pai. Então eu vou lá, interajo com aquele animal, olha aquele animal com pescoção, pernão, ele vai chamar girafa. E quando ele diz girafa, foi o que Deus falou. Que bonito, que inteligente, vamos lá para o próximo.
Mas tem pai, quando o filho diz girafa, ele fala, mas isso é nome que você me arruma? Mas que não mais burro. Também pudera, né? Puxou a mãe e dá essas coisas assim, né? E aí começa a desqualificar o filho. Você entende? Agora, o pior é quando o indivíduo diz girafa e o pai diz, foi você mesmo? Você que arrumou esse nome, ninguém te ajudou não, sozinho você arrumou esse nome. Ele subestima o filho, ele não acha que o filho é capaz, né? E nesse momento, Deus respeita e valoriza. Deus poderia ter dado um nome mais inteligente do que girafa. O que vocês acham? Poderia. Deus é muito mais inteligente. Mas ele ficou se comparando, dizendo, não, se fosse eu tinha dado nome mais inteligente. Se fosse eu tinha dado nome assim. Deus ama e respeita. Deus sabe que aquela criança tem um potencial X e ele está conseguindo um potencial X. Sabe quando seu filho rabisca e diz para você, mãe, olha, acabei de escrever. E você, não escreveu nada, isso é rabisco. Você acaba com a iniciativa dele. Deus, quando viu o girafa, é igual aquele rabisco, mas ele valorizou o rabisco. Sabe por quê? Porque ele acreditava que aquele ser humano ia crescer, se desenvolver e dar um nome mais até elaborado, tem um nome científico para a girafa agora, né? A gente cresceu intelectualmente e somos capazes agora de dar um nome mais elaborado. Isso é amar, é acreditar que o outro é capaz de crescer e se desenvolver e respeitar cada fase de crescimento do outro, que não está na sua fase, está na fase do outro. Isso é amar o outro. Né? Quem ama, respeita. E eu brinco que o teste para a gente saber se o marido respeita a esposa é só mandar o marido ensinar a esposa a dirigir. Se passar no teste, aí respeita. Aí beleza. Esse é um teste mesmo. Mas também tem um teste para saber se a esposa respeita o marido. O marido, depois da palestra dessa, resolve ajudar em casa. Aí vai lavar o banheiro, né? Não, agora tem que colaborar, tem que ajudar a esposa e tal. Isso é amor. Aí ele vai lavar o banheiro. E ele começa a lavar o banheiro do jeito dele, da maneira dele. Né? Aí quando ele acaba de lavar o banheiro, com um senso de dever cumprido, ele chama a esposa. Esposa, nem deu o banheiro. A esposa já olha para o relógio e fala, rápido, tão rápido. Boa coisa eu quero ter feito, né? E aí já começa a criticar, ó, tá vendo? Ó, tem cabelo aqui, tá sujo ali, vai lavar o banheiro assim, eu não quero que você lave não. Isso é falta de respeito. Ele lava o banheiro do jeito dele. Sabe quando ele vai lavar a louça e ele coloca a louça do jeito dele e você se irrita como se o seu jeito fosse o jeito certo e o jeito dele fosse o jeito errado? Isso é falta de respeito. Ele tem um jeito de colocar a louça, você tem outro jeito.